Carlos Cigano. Hoje nós estamos, a TV Povo Cigano, né, está aqui hoje para entrevistar Marcelo Fritz. Marcelo, a pergunta: quem é o Marcelo Fritz? Marcelo Fritz é carioca, né? Nasci aqui no Rio de Janeiro e começo a frequentar terreiros com 15 anos de idade. Via manifestações do meu pai, Orlando, na minha casa, e isso sempre me aguçou um interesse, né, pelas tradições de matriz africanas. Então, com 15 anos, eu começo a frequentar um terreiro de Umbanda e conhecer, né, esse universo. Frequentei durante algum tempo e depois, dentro de mim mesmo, senti que faltava algo mais a me preencher. E aí foi quando eu comecei a conhecer o candomblé, né? Tive a oportunidade de conhecer algumas casas e até que chego ao Axé Ogboju, em 1989, por aí, 88 para 89. Conheço meu pai Sérgio Barbosa Costa, Ogum Jobi, e a qual eu descubro que a casa tinha um barco, né, de iniciados aguardando um filho de Oxalá, e sem saber eu estava chegando aonde o meu destino estava traçado, né? E aí me inicio aqui no Axé Ogboju em 1990 num barco de 9. E isso em que ano? 1990, né? Há 27 anos. E daí eu começo a me incomodar o fato da visão de algumas pessoas com as nossas tradições, né? Eu começo a me incomodar com aquilo de que o Marcelo está no candomblé, o Marcelo raspou cabeça, o Marcelo está fazendo parte agora desse culto, ou dessa seita, Começa um preconceito, né? E aquilo começou a me incomodar porque a gente que de fato faz parte, né, e que adentra, né, e que você começa a ser né, porque quando você se inicia no candomblé, você recebe um novo nome, né, você se reinicia para uma nova vida. Então isso aí foram fatores que fizeram com que a minha opinião fosse formada e o conhecimento, né? Então aquilo começou dentro de mim algo para que eu pudesse divulgar, fazer alguma coisa, né? Na época meu pai de santo estava fazendo 25 anos, estava próximo aos 25 anos dele de iniciação. Ele estava fazendo uma obra muito grande aqui na casa e aí ele estava com dificuldade da conclusão dessa obra, e aí foi quando eu tive a ideia de fazer um evento beneficente, uma feijoada. Nós fizemos aqui na frente da roça e foi um sucesso muito grande. Então aquilo ali me deixou muito feliz e ao mesmo tempo com a missão de levar aquilo para outras casas, né? Sim. Aquela coisa de que eu não tinha que deixar aquilo só aqui. A ideia era de que aquilo se expandisse, que eu pudesse assessorar, né? E aí eu começo uma militância dentro dessas questões. E no caso, projetos assim como jornal, revista, rádio, tem alguma coisa a ver com isso tudo que você está falando? Na verdade isso aí foram coisas que foram surgindo, né? Eu fiz esse evento, depois daqui eu fui para a casa do meu avô de santo desenvolver um projeto com crianças de alfabetização no Ilê Fiorô Sacapata, em Mesquita. E dali eu fui também para uma outra casa de Mesquita, o Ilê Omon e Alegi, da casa de uma grande amiga minha, mãe Palmira de Ançã. Também desenvolver um evento beneficente e um projeto de pré-alfabetização com crianças, tudo com o objetivo de aproximar pessoas dos terreiros e difundir essa imagem negativa que eles tinham, né? Então aí começa essa militância e eu começo a me aproximar de movimentos sociais. Eu começo a me aproximar de instituições que trabalham, me aproximei do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, que na época uma amiga minha, né, que era muito atuante, militante, Creuzeli Ferreira, né, ela foi presidente do conselho e eu comecei um trabalho de produção junto com ela e de militante, né, e comecei a desenvolver algumas ações dentro do conselho. Na época tinha uma coordenação que ainda tem
de religião, né? Que era da EBOME Mãe Deus Uita, que coordenava. E ali começa, até que as coisas começam a se desenvolver. E aí eu procuro a primeira-dama aqui do município de São João de Meriti, por acaso funcionar aqui. E ela, na época, é esposa do prefeito, né? E aí eu falo com ela de uma proposta para o município de São João de Meriti. Uma proposta de aproximar as casas uma das outras e pesquisar sobre esse cenário dentro do município. A gente faz o primeiro censo no Rio de Janeiro de casas de matriz africana. A gente começa aqui em São João de Meriti, isso foi noticiado pela mídia. A gente começa a levantar quantas casas tem. A gente levantou na época 200 e poucas casas no município de São João de Meriti. São João de Meriti? Na verdade era um projeto para toda a Baixada que a gente fez, sendo um piloto São João de Meriti. Esse projeto na época eu levei para um gestor, ele em andamento, né? E esse gestor levou para a Fundação Cultural Palmares. E por acaso o projeto foi lançado, acho que um mês depois, em 15 capitais do Brasil. Nossa, que legal. É legal, eu não participei, né? A gente cria o projeto, né? Mas a gente acabou não participando diretamente. Depois eu até fui chamado, aí participei de uma certa forma, mas o projeto infelizmente não teve uma conclusão. Eu me lembro na época o presidente era o Biratã Castro, professor Biratã Castro, ele disse para mim, quando eu perguntei a ele no movimento em Caxias pela Joãozinho da Gomeia, falei com ele e ele falou que o resultado desse processo era uma pilha de processos. Infelizmente não foi adiante, mas depois outras instituições e incentivou outros municípios a fazerem. Mas o primeiro foi feito por nós, pelo ICAPRA, né? Que aí a gente já, nessa época de ter procurado a Almirenda de Carvalho, a gente cria o ICAPRA, né? O Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro, no final de 98, por aí, 99, agosto, a gente lança o ICAPRA, o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro, uma instituição para que seja mais uma voz, né, junto às demais que lutam, que militam, e o ICAPRA começou a desenvolver uma ação. Criamos a nossa sede aqui em São João de Meriti e aí começamos a desenvolver uma série de ações específicas voltada à difusão das tradições de matriz africanas, contribuição para o seu desenvolvimento, né? E manutenção, né? E fomos um interlocutor junto ao governo municipal, na época o prefeito Antônio de Carvalho. E aí a gente cria, eu acho que havia movimentos voltados à cultura negra e etc. Mas essa questão de terreiro, eu acho que foi a primeira, assim, forte dentro de São João especificamente e que depois se expandiu para outros municípios e estados. Você tem algum apoio político, algum apoio de instituição para o seu tipo de trabalho? Político, infelizmente, não, né? A gente tem hoje em dia, a gente sempre bate em portas, que às vezes as pessoas falam assim, você precisa apresentar esse projeto para o político tal, a gente já teve, na época, políticos que foi até ministro, né, da Igualdade Racial, que, por exemplo, conheceu um dos nossos projetos, ficou encantado, mas foi só conversa, nada se concretizou. Né? E realmente, assim, infelizmente hoje eu tenho vários amigos, conheço políticos, falo, apresento a proposta, mas assim, falta compromisso, né? Falta prioridade. Falta querer fazer. Prioridade, querer é uma coisa, agora prioridade, porque a gente sabe que uma agenda política é muito complexa, né? Então, e cada um tem uma bandeira que ele abraça de uma forma forte, né? Mas eu acredito que hoje, na situação que as tradições de matriz africana se encontram, né, eu acho que um político de bom senso, né, ele precisa ter uma agenda plural, né, e fazer com que ações voltadas para o nosso povo tenha evidência, né, e que possa encontrar apoios
e que políticas possam ser feitas e realizadas para que a gente possa, de fato, fazer com que o poder público faça a parte dele, porque nós da sociedade civil, nós fazemos a nossa parte, né? E é um papel importante que a gente sabe que o poder público ele não consegue sozinho resolver o problema, né? Você vê que hoje, quando a gente fundou o ICAPRA está hoje com em torno de 17 anos, era uma realidade social e cultural, hoje é outra, né? Terreiro sendo invadido, a questão social hoje das comunidades em si, né? Você vê que a gente tem aí um trabalho social desenvolvido por igrejas com apoio político e da sua própria comunidade forte e importante, mas a gente sabe que não são suficientes, porque se fossem suficientes o problema estaria resolvido. Então eu acho que é um papel de toda a sociedade, junto ao poder público, haver diálogos para que com isso todas as pessoas possam estar de mãos dadas, junto com a associação de moradores e outras organizações civis, para que juntos somem forças para que possa contribuir e traçar estratégias eficazes para alcançar eu não digo erradicar, né? Acabar eu acho muito complicado, mas que possa fazer com que a gente possa amenizar, né, a situação das nossas tradições e os problemas sociais, que hoje em dia está uma coisa horrível, ninguém pode sair de noite, uma violência, uma coisa horrível. Em qualquer lugar, né? Tá muito perigoso. Vamos falar então do axé Ogiboju. Fala um pouco, é aniversário da casa? Conta um pouquinho. O axé Ogiboju é o axé que eu fui iniciado, né, em 1990, num barco de 9. Hoje eu tenho aqui do meu lado 2 irmãos nessa celebração, que por acaso é hoje, né, dia 17 de dezembro. A casa hoje faz 40 anos. A casa foi fundada pelo meu pai Ogunjobi, Sérgio Barbosa Costa, que infelizmente nos deixou. E com isso, como toda casa, todo grupo, há aquele período de transição, vai à frente, vai adiante, não vai. E eu sempre tive a favor da continuidade da casa, que eu sou, né? Eu acho que, como a própria mãe Stella de Oxóssi, que é uma pessoa que uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar, ela diz: casa de candomblé não é cinema que abre para fechar, né? Ela precisa ser dada continuidade, ser levada adiante. E é o que eu tenho procurado fazer desde que foi me dada essa função, né? O axé não estava mais em Coelho da Rocha, estava em Santa Teresa. Meu pai tinha levado para lá por conta de ter adquirido um outro imóvel. E ele sempre teve esse sonho de tirar de São João de Meriti, por alguma razão. E teve a permissão dos orixás, foi para lá e por acaso foi num período que ele estava debilitado de saúde e veio a falecer. Então a família achou prudente que retornasse para cá. E aí a gente, junto com um grupo de irmãos, que eu sempre costumo dizer que eu sou herdeiro do axé como todos. Eu hoje estou num papel de diretor, mas herdeiros somos todos nós, né? Todos aqueles que receberam o axé da casa e que eu acho que deve ter esse exemplo, as pessoas que são herdeiras do seu axé, ter esse compromisso, essa responsabilidade que nós não devemos ter apenas com os vivos, porque o candomblé é uma religião que cultua a ancestralidade. Você não faz nada sem pingar uma água no chão, sem reverenciar um ancestral, um Essá, um fundador de um axé. Então, eu, por exemplo, faço isso constantemente, e o candomblé é uma cultura de ancestralidade, né? Então, independente do zelador ou dos fundadores estar presente ou não, é muito bonito. Por exemplo, o axé Opofonjá é uma casa que hoje está na sua 5ª geração, né? E que é uma casa centenária, né? O axé Opofonjá daqui do Rio de Janeiro, o qual a minha bisavó foi a primeira Ialorixá, mãe Agripina de Souza, e hoje está na 3ª geração, sendo levada com muita competência, né? Então acho que isso tudo, nós somos uma família, né? Então o axé hoje está nessa 2ª fase, nessa sua 2ª gestão, com o nosso grupo de pessoas novas que estão se aproximando, e o axé vai se renovando, né? E hoje é um grande desafio da minha vida. Era uma coisa que eu não pretendia, mas eu estou aqui com amor, com o coração aberto e cumprindo o meu papel, né, de diretor, buscando exercê-lo da melhor forma possível.
E hoje um desafio de levar a casa adiante, mantendo as suas tradições, mantendo as suas festividades, e um objetivo ainda maior, que é de fazer com que esse espaço, que por muitas vezes fica ocioso, né, um espaço, como você estava dizendo, grande. Muito grande, é muito grande. Então a gente quer que esse espaço aqui, a gente já tem aula de karatê, né, que é uma coisa que não tem a ver com a nossa cultura, mas está dentro do propósito da casa, que é resgatar a questão social. Sem preconceito, né? Isso, então nossos espaços estão aí abertos, a gente tem alguns projetos para serem desenvolvidos, a gente está aí numa expectativa com o novo governo municipal, que assumiu, vai fazer 1 ano, mas a gente entende que o primeiro ano de gestão é um ano muito difícil, né? E a gente está aí numa expectativa de buscar ter parcerias. A gente sabe que São João de Meriti é uma prefeitura pequena, mas a gente entende também que hoje o ICAPRA, né, e a nossa própria instituição, a gente tem alguns projetos que, graças a Deus, às vezes não tem patrocínio, mas você tem parceiros, amigos, pessoas que compartilham conosco da construção e o desenvolvimento desses projetos e que ajudam. E é o que a gente tem feito como no nosso papel de sociedade civil, que é organizar grupos de pessoas interessadas nesses propósitos para que vá adiante projetos como esse. Então hoje aqui é uma casa que eu amo, que eu sou apaixonado, que eu sou fascinado. Tem uma energia muito boa. Sou fascinado por esse axé, Eu não me vejo em outra casa. Eu concluí minhas obrigações dentro dessa casa, todas até 21 anos. Eu estou com 27 anos de iniciado, completei agora dia 15 de novembro. E esse ano ano que vem vou dar comida ao Oxalá, se ele assim quiser e permitir. E a gente está aqui para isso. Eu sou apaixonado, meus irmãos de santo, meus filhos de santo novos, as pessoas que estão se aproximando. É uma família pequena, mas é uma família que eu costumo dizer que a gente tem um elo que vem se fortalecendo cada vez mais. Nós vamos agora chamar os nossos intervalos só para a gente beber uma aguinha e a gente volta já.